E aí galera, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje vamos dar continuidade ao estudo do sistema esquelético. Vamos abordar temas como anatomia macroscópica externa e interna dos ossos e outras peculiaridades do tecido ósseo. Vamos começar falando um pouquinho sobre a anatomia macroscópica de um osso longo. Então aqui na minha mão eu tenho um fêmur, que é um osso da coxa, e ele é classificado como um osso longo. O que vem a ser um osso longo? É um osso em que o comprimento predomina sobre a largura e a espessura. Se vocês observarem esse osso longo, eu vou apresentar duas extremidades. Eu vou ter duas extremidades. Uma extremidade articular proximal e uma extremidade articular distal. Essas extremidades articulares no osso longo vão receber o nome de epífise. Então eu vou ter uma epífise, que é essa região superior do osso longo, essa extremidade superior. Então a extremidade superior eu vou chamar de epífise proximal. A extremidade articular inferior do osso longo eu vou chamar de epífise distal. A região central do osso longo nós chamamos de corpo do osso longo, ou também podemos chamar de diáfise. Então o que vem a ser a diáfise do osso longo? É o local central do osso longo, onde nós vamos ter no seu interior o canal medular. Nós vamos ter também uma região de transição entre a diáfise e a epífise, chamada de metáfise. O que vem a ser a metáfise? A metáfise é a região que contém a cartilagem de crescimento, ou a lâmina epifisal. Essa lâmina epifisal vai ser responsável por fazer com que o osso cresça em comprimento. Tudo bem? Então, passando rapidamente essas estruturas, extremidades articulares são conhecidas como epífises, o corpo do osso longo é conhecido como diáfise e essa região de transição entre a epífise e a diáfise é conhecido como metáfise, onde eu vou ter a cartilagem epifisária. Tudo bem, gente? Outra estrutura que nós vamos ter externamente no osso chama-se periósteo. Peri de ao redor, ósteo, osso. Então o periósteo ele vai estar recobrindo, revestindo, no osso longo, principalmente a região do corpo, a diáfise do osso longo. Então esse periósteo é muito importante, por quê? Porque ele apresenta duas camadas. Ele apresenta uma camada externa, chamada de estrato fibroso, e uma camada interna, chamada de estrato osteogênico. Essa camada externa, fibrosa, ela vai ser penetrada, podemos dizer assim, por vasos, e muito importante que vocês lembrem que ela vai ser penetrada também por nervo. Então a sensibilidade do tecido ósseo ela é dada, ela é fornecida através de quem? Do periósteo, porque o periósteo ele é bastante inervado. A camada interna, o estrato interno, estrato osteogênico, ele vai ser responsável por fazer com que o osso ele cresça em largura. Então eu vou ter o periósteo ele é muito vascularizado, ele é inervado e ele apresenta duas camadas, podemos dizer assim, uma camada externa chamada de estrato fibroso e uma camada interna chamada de estrato osteogênico. Esse periósteo ele reveste a diáfise do osso, mas ele não fica solto, ele fica aderido à diáfise do osso através das fibras de Charpey ou Charpy. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar nessa imagem. Porém, o periósteo ele não fica solto, ele fica aderido através dessas fibras de Charpey. Vamos falar um pouquinho agora sobre a anatomia interna do osso longo, tudo bem? A anatomia interna do osso longo, nós podemos visualizar o quê? A epífise e a diáfise nesse corte coronal. O que nós vamos conseguir visualizar aqui? A diáfise do osso ela é composta praticamente pela substância compacta. A substância compacta é uma substância densa que ela predominantemente vai revestir, vai estar presente na diáfise do osso longo. Então, se vocês forem observar aqui, conforme eu vou indo em direção à epífise, a minha camada de substância compacta ela vai ficando diminuta. E quando a gente chega na região da superfície óssea articular, essa região da superfície óssea articular ela não é revestida pelo osso compacto. Na epífise, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o predomínio da substância esponjosa. Então a substância esponjosa ela é predominantemente
encontrada na epífise. Conforme nós vamos indo em direção à diáfise, essa substância esponjosa ela vai ficando mais rarefeita, né? Você vai perdendo a substância esponjosa e você vai tendo o predomínio da substância compacta. Tudo bem, gente? Beleza. Então, o que nós vamos encontrar preenchendo o interior, né, dessas lacunas na substância esponjosa, nos ossos longos? Nós vamos ter a presença da medula óssea. E o que nós vamos ter aqui no canal medular, também do osso longo? Medula óssea. Acontece que nós temos dois tipos de medula óssea. Nós vamos ter a medula óssea amarela ou flava e a medula óssea vermelha. A medula óssea vermelha, na fase até os seus 8, 9 anos, ela é composta, ela ocupa o local do canal medular. Então, na diáfise do osso longo, nós temos o canal medular. Esse canal medular, até os 7, 8 anos de idade, ele fica preenchido por quem? Ele aloja quem? A medula óssea vermelha. Conforme nós vamos ficando mais velhos, essa medula óssea vermelha que está presente no interior do canal medular, ela vai sendo substituída pela medula óssea amarela. E a medula óssea vermelha ela vai ficando impregnada onde? Na substância esponjosa dos ossos longos e também na substância esponjosa de alguns ossos planos. Tudo bem, gente? Então não esqueça, até os 7, 8 anos, medula óssea vermelha presente no canal medular, né, no interior do osso longo. E depois, na fase adulta, você vai ter a presença da medula óssea vermelha impregnada na substância esponjosa. E a medula óssea amarela vai ocupar o local do canal medular. Beleza, gente? Vamos falar um pouquinho sobre o osso do crânio. No osso do crânio nós vamos ter a calvária. Então aqui, por exemplo, nós estamos observando o osso parietal. O osso parietal ele tem uma característica que ele apresenta como se fosse um sanduíche de substância esponjosa. Então eu vou ter duas lâminas de osso cortical, de substância compacta, e como se fosse um recheio, eu vou ter a presença da substância esponjosa. Essa característica, por exemplo, no osso parietal, no osso do crânio, nós denominamos essa substância esponjosa de díploe. Então, díploe nada mais é do que a presença de substância esponjosa, né, revestidas de duas camadas de osso compacto. Tudo bem, gente? Então, por hoje é só. Aguarde as próximas aulas. Se você gostou, dê um joinha, curte, compartilha e ajuda o canal. Um forte abraço e até a próxima.